O Náutico tem que ficar atento em relação a essa partida e o foco tem que ser total por vitória, por condição de ganhar o jogo, porque é um salto, inclusive, para cravar a presença um pouco lá em cima. O Náutico entra em campo neste sábado para um dos confrontos mais importantes deste início de Série B. Em duelo que abre a 9ª rodada da competição nacional, o Timbu encara o Operário, no Paraná, em uma verdadeira partida de 6 pontos que pode colocar o clube alvirrubro no G2 e aumentar ainda mais a pressão sobre os adversários diretos na luta pelas primeiras posições da tabela. Vivendo um momento de confiança após a goleada por 4-0 sobre o América Mineiro nos aflitos, o time comandado por Hélio e Guilherme dos Anjos chega embalado para mais um desafio fora de casa, justamente um dos pontos fortes da equipe nesta Série B. Atualmente na 4ª colocação com 13 pontos conquistados, o Náutico sabe que uma vitória diante do Operário pode representar muito mais do que apenas 3 pontos. Além de impedir que o adversário paranaense, hoje 8º colocado com 12 pontos, ultrapasse o Timbu na classificação, o resultado também faria o alvirrubro alcançar os mesmos 16 pontos do Sport, atual vice-líder da competição. E mais do que igualar a pontuação do rival, o Náutico ainda levaria a vantagem no número de vitórias. O Timbu chegaria ao 5º triunfo na Série B, contra 4 do Sport, que só entra em campo no domingo. O cenário da rodada também pode favorecer ainda mais os alvirrubros. Isso porque o Fortaleza, atual 3º colocado com 15 pontos, encara o Ceará no Clássico Cearense, confronto que pode mexer diretamente na parte de cima da tabela. Mas dentro do Náutico, o discurso é claro. Nenhuma projeção terá valor se não fizer sua parte dentro de campo. A comissão técnica alvirrubra trabalha justamente para manter o foco total no confronto diante do Operário, considerado um adversário direto na luta pelo acesso. E para essa partida importante, Hélio e Guilherme dos Anjos receberam boas notícias ao longo da semana de preparação. Segundo informações divulgadas pelo Globo Esporte, o Náutico deve ter uma mudança em relação à equipe que goleou o América Mineiro na rodada passada, mas ganha opções importantes para o decorrer da partida. A principal novidade deve ser o retorno do volante Luiz Felipe ao time titular. Após cumprir suspensão automática pelo 3º cartão amarelo, o jogador volta a ficar à disposição e deve reassumir sua posição entre os titulares na vaga do prata da casa Samuel. Outro atleta que também volta a ser opção para a comissão técnica é o volante Leonais Souza. No entanto, por conta do longo período afastado em recuperação física, a tendência é que Leonais inicie a partida no banco de reservas. Sua última atuação aconteceu no dia 11 de abril, diante do Ceará, e o departamento físico vem trabalhando com cautela para evitar qualquer risco de nova lesão. Situação semelhante vive o atacante Paulo Sérgio. O camisa 9 volta a ser relacionado após passar semanas no departamento médico e novamente aparece como opção para a comissão técnica. Porém, assim como Leonai, a tendência é de que Paulo Sérgio comece entre os reservas. Dessa forma, Derek deve permanecer como titular no comando do ataque alvirrubro. Com isso, uma provável escalação do Náutico para o confronto deve ter Muriel no gol, Reginaldo, Betão, Igor Fernandes e Yuri Silva, formando o sistema defensivo, Luiz Felipe, Wenderson e Dodô no meio-campo, enquanto Vitor Andrade, Derek e Vinícius compõem o setor ofensivo. Outro fator que aumenta a expectativa da torcida é justamente o desempenho do Náutico longe dos aflitos. O Timbu vem conseguindo resultados importantes como visitante nesta Série B e mostra um time muito mais equilibrado emocionalmente em comparação às últimas temporadas. A equipe apresenta intensidade na marcação, organização tática e um modelo de jogo cada vez mais consolidado sob comando da comissão técnica. O comentarista Maciel Júnior analisou justamente esse momento vivido pelo clube e destacou a importância do Náutico seguir pontuando para permanecer entre os primeiros colocados da Série B. Além disso, o comentarista também falou sobre a situação de Paulo Sérgio e o momento vivido pelo ataque alvirrubro. Você confere tudo o que ele falou a seguir, mas antes, quero te pedir que inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like, comentário e compartilhe o vídeo com amigos e familiares. Assim, você fortalece nosso trabalho e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do Timbu. Vamos falar desse confronto entre Operário e Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo difícil, fora de casa, com um clima diferente, tem chovido muito por lá. O jogo acontece às 4 da tarde ali, ó, estádio Germano Krieger. Nesta partida aí, o próximo jogo do Náutico, olha aí, ó, apareceu o Dodô ali no card do clube. Jogo difícil, viu? Jogo complicadinho pro Náutico, mas embalado pelas vitórias recentes, pelos bons resultados. Essa última goleada em cima do América Mineiro por 4-0, mais tranquilidade no ambiente alvirrubro, a expectativa de que o time possa fazer um bom jogo aí diante do Operário. E para isso, conta com o trunfo aí, ó. O Hélio vai ter de volta ao time, não sei se no time, né? Pelo menos à disposição dele,
o atacante Paulo Sérgio. Ele estava só com o Derek ali, usava um pouquinho o Derek, mas o Paulo Sérgio lembra que ele teve bons momentos no Náutico e tem torcedor que gosta muito do Paulo, né? Esse jeito guerreiro dele jogar, dele atuar. É um jogador que faz muitos gols, posicionado na área. Se encontrarem ele acerta. E o Náutico tem perdido alguns gols, é um time que cria bastante, produz muito, mas tem se complicado na cara do gol. É muito importante que o Náutico volte a fazer bons jogos, mas que tenha o seu atacante. Recuperar o Paulo Sérgio é importante para a temporada toda, porque não pode ter um, né? Quem tem um tem nenhum, quem tem dois tem um pelo menos. Então o Derek e o Paulo Sérgio brigam por essa posição no ataque, mas eu gosto também do Paulo, acho que esse atacante de área, né? Esse atacante que finaliza bem aqueles lances de pequena área, o lance do jogo aéreo, da bola aérea, também é com o Paulo Sérgio. Esse jogo tem um desafio pro Náutico. Vou mostrar a classificação para dizer para vocês aí, ó. O Náutico está hoje ocupando a 4ª posição com 13 pontos, né? Ali, ó, com 8 rodadas, muito cedo ainda, né, gente? Faltam 30 jogos ainda para terminar a competição, são 38 rodadas. E o adversário do Náutico Operário está em 8º lugar ali, ó, com 12. Ou seja, se ele vence, ele pode chegar a 15 pontos. E aí, tirar o Náutico desse posicionamento, ultrapassar a equipe do Náutico. O jogo passou a ser uma condição ali de tabela mesmo, de briga por pontos, como diziam os treinadores. Não é jogo de 6 pontos, é de 600 pontos esse jogo do Náutico fora de casa. Mas eu acredito muito no Náutico, eu acho que a performance do Náutico ela tem sido até melhor fora do que dentro de casa. Nós temos jogado bem, de uma maneira consistente, fora dos seus domínios. Até melhor que nos aflitos. No último jogo com o América, o time recuperou, né? Sabe, recondicionou ali o reencontro com a torcida de ganhar jogo. Mas é uma equipe que não vinha atuando bem, jogando dentro de casa e sim fora. Vamos ver se o Náutico pega esse retrospecto bom de jogo fora de casa e ganha esse jogo do Operário. Mas vocês vão ver o Reginaldo falando aí, a gente tem uma fala dele já. E pode ser agora já o Reginaldo? Pronto, o Reginaldo vai falar dessa dificuldade de jogar contra o Operário lá, temperatura, clima e um bom time que o Operário tem também. Vamos ver. Com certeza. A preparação tem que ser a melhor possível. A gente sabe que o Operário jogando em casa é muito forte e a gente tem que estar preparado para um jogo muito difícil. Joga lá, vai estar frio possivelmente, é um clima que é oposto de Recife. Então vão ter várias dificuldades durante o jogo que a gente tem que estar preparado. A gente vai ter essa semana toda para se preparar, para chegar lá da melhor maneira possível. A gente sabe que a Série B é um campeonato de regularidade, você tem que estar pontuando a todos os jogos. A gente está vendo aí equipes que 2 rodadas atrás estava na zona de rebaixamento, ganhou 2 jogos, está lá em cima. Então a gente tem que estar muito atento a isso, a sempre estar procurando somar pontos. Verdade. A tabela do campeonato é assim, né? É tão próxima ali a briga, a luta dos clubes. Se você perde 2 jogos, você vai lá para baixo, você ganha um, você dá uma respirada, uma recuperada. O Operário ele estava dividindo atenções com Copa do Brasil, né? Vocês lembram que ele estava aí disputando, acabou sendo eliminado, mas é uma equipe que briga, né? Que está sempre chegando ali na Série B que disputou, sempre foi assim. Então o Náutico tem que ficar atento em relação a essa partida e o foco tem que ser total por vitória, por condição de ganhar o jogo, porque é um salto, inclusive, para cravar a presença um pouco lá em cima. Eu já comentei outras vezes aqui desse nível da Série B, né? O nível que está sendo jogado hoje na Série B, se Náutico e Sport eles se organizam um pouquinho mais, né? E o Náutico tem um time encaixado, como o Sport também tem se encaixado ali, e aproveitar bem a janela de junho agora, ele pode contratar ao ponto de fazer o time para subir. Nós não temos nenhum grande na Série B, nós não temos ninguém, né, de futebol avassalador. O São Bernardo é o líder, não é um timaço. O Sport é o vice-líder, é um time que tem consistência ali, regularidade, boa defesa, bom ataque, uma condição boa. O Náutico também está na 4ª posição, porque perdeu alguns jogos em casa, perdeu para o Criciúma, perdeu para o próprio São Bernardo aí. Mas se o Náutico joga fazendo o deverzinho de casa, ele já estaria liderando o campeonato. E ele tem buscado esses pontos fora de casa. Então, Sport e Náutico tem um desafio esse ano. Times com condição de acesso a uma Série B que o nível é um pouquinho mais baixo. Tem outra informação do Náutico importante que eu queria dividir com vocês aqui, é que o Náutico está contratando aí, ou contratou, já fechou, o seu novo técnico do Sub-20. Trata-se de Daniel Neri, ele é português, ó, e o Náutico já anunciou a chegada dele. Esse técnico foi campeão pernambucano pelo Salgueiro, fez um grande trabalho treinando o time sertanejo, né? Ganhou o campeonato, inclusive em cima
do Santa Cruz. E depois foi vice-campeão, também jogando um bom futebol, bom profissional, da escola portuguesa, já passou um período na base do esporte, né? Um tempinho aí na base do esporte, onde fez um excelente trabalho, com grandes conquistas. Depois no Salgueiro e agora vai comandar o Sub-20 do Náutico. Seria até um técnico com opção ali de, galgar alguns lugares no time. Eu acho que o Náutico tem lá o seu técnico de transição, né? Alguém que fica ali caso tenha uma interrupção do trabalho do Hélio e do Guilherme. Mas o Daniel Neri é uma peça que pode sim ajudar o Náutico muito na base e um pouco mais à frente. Muito competente e a gente deseja boa sorte aí o Daniel Neri, que está chegando para treinar o Timba, e boa sorte ao time que joga neste sábado contra a equipe do Operário lá em Ponta Grossa, no Paraná. Deixe sua opinião sobre os assuntos abordados no vídeo nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho e fica por dentro de tudo que sai de importante sobre o Timbu na mídia local e nacional. Até o próximo vídeo.